Muito bem, pessoal. Retornando então à aula 3, o tema é santificação, parte 2, dando continuidade então a essa questão aqui da santificação. Então, voltando a uma tela, aqui então a santificação liberta-nos do poder do pecado, é o que nós vamos estudar agora, Romanos capítulo 6, de 1 a 14, tá? Então, guardem esses três verbos, saber, no verso 6, de Romanos 6, considerar, no verso 11, e oferecer, no verso 13. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, santificação, o que Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Romanos? Aqui, então, há um processo de santificação, e nós vamos observar agora que a santificação, quando Deus opera, ele aguarda um retorno nosso. Então, nós precisamos entender essa questão agora. Voltando na questão da justificação, a justificação é somente Deus que opera. Então, nós temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na justificação. Então, a justificação, poderíamos dizer que ela é monergista, ou seja, depende de um único trabalhando, tá? Então, a justificação é monergista. Quando nós vamos para a santificação, nós vamos ver que ela opera em nós, através do Filho, através do Espírito. Na verdade, a Trindade está sempre operando tudo isso, ok? Mas o homem, por causa do entendimento dele, por causa da revelação da palavra, o homem começa a responder à santificação. Então, há um relacionamento de sinergismo na santificação? Poderíamos dizer que sim, mas não no mesmo grau de cooperação. O que eu quero dizer com isso? É importante que todos nós entendamos. A santificação é ação do Espírito em nós, o Espírito Santo está operando a santificação em nós, e nós começamos a responder à santificação. Então, em termos de sinergia, poderíamos dizer que sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiríamos responder, tá? Então, quando nós falamos que a santificação ela tem uma relação de sinergia entre Deus e o homem, não é no mesmo grau. Por quê? Porque quem opera a santificação em nós é Deus. Então, vamos dizer assim, em termos de porcentagem, vamos dizer assim, que Deus opera 90% e nós entramos sinergicamente, né, com 10%. Então, a santificação, ela não é fruto apenas da resposta do homem a Deus. Ela é fruto da ação majoritária de Deus no coração do homem. Portanto, nós podemos dizer que há uma sinergia aí, tá? Se bem que os reformados, né, os calvinistas, eles têm muita dificuldade de aceitar essa palavra sinergia, porque realmente a palavra sinergia, como nós vimos, há uma cooperação de igualdade. Na santificação, não. A santificação ela é majoritariamente uma ação divina, porém, nós não podemos dizer que o homem não participa. Tá? Nós vamos observar o homem também respondendo a esse processo de santificação. É importante nós entendermos isso. Então, lá em Romanos capítulo 6, principalmente no verso 6, Paulo vai nos ensinar o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Lembra, a santificação, ela vai atuar em nós, é um processo continuado, ok? Ela está no presente, nós estamos agora, neste tempo presente, sendo santificado, ok? Entretanto, ela só é possível
novamente mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, esse versículo 6, quando Paulo fala sabendo, então o verbo saber aqui, é exatamente isso. Tenham na mente de vocês essa informação. Por isso que o ensino da palavra, a ministração da palavra, a pregação expositiva, um púlpito forte na igreja é fundamental para que nós entendamos todas essas doutrinas que, na verdade, é o ABC da salvação, e muitas vezes nós temos crentes de 10, 15, 20, às vezes até de 30 anos, que nunca aprenderam a respeito dessas doutrinas. Por quê? Porque ele também não vai buscar, ou de repente ele fica de igreja em igreja e não tem um alimento sólido da palavra. E aqui Paulo está nos mostrando o seguinte, que o saber é fundamental. Porém, não é só o saber, como nós vamos ver a continuidade e os desdobramentos da santificação. Então, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é esse velho homem? Na verdade, esse velho homem, se você der uma olhada no capítulo 6, Paulo vai estar falando a respeito da natureza que nós herdamos em Adão. Então, o velho homem nada mais é do que essa natureza adâmica que nós herdamos, a natureza humana, a natureza pecaminosa. E olha o que Deus realizou. Por isso que a santificação, eu disse que podemos até usar o termo sinergia, porém não é 50% Deus e 50% homem. Tá? A grande maioria do processo, quem realiza é Deus. Tá? E quase que a totalidade. Eu joguei 90% para Deus e 10% para o homem, mas talvez seja muito mais uma ação divina também. Então veja, por quê? Olha o que Paulo está dizendo, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Como que você participa ou você teve participação na sua crucificação? Você alguma vez crucificou o velho homem? Isso é uma ação humana ou é uma ação divina? É uma ação divina. Quando que ocorreu a crucificação do velho homem? Quando que Deus crucificou a natureza adâmica? Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Quando ocorreu isso? Na nossa cronologia, há aproximadamente 2000 anos atrás, no ano 30, por volta do ano 30 depois de Cristo, entre ano 30 e ano 33, ocorreu a crucificação dentro da história humana. Porém, esse decreto, esse plano, esse desejo de Deus já ocorreu antes da fundação do mundo. Lembram? Apocalipse fala isso, Paulo fala isso, sobre o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Está falando dos decretos de Deus. Essa ideia do antes da fundação do mundo significa que Deus já tinha isso como decreto, como propósito, como plano para a salvação da sua igreja. Então, foi crucificado com ele o nosso velho homem, o que significa dizer que no momento da morte de Jesus na cruz do Calvário, Deus nos incluiu na sua morte. Eu fui incluído na morte de Cristo. Você foi incluído na morte de Cristo. Isso foi o que? Uma ação divina. Portanto, não tem sentido nós fazermos esse tipo de oração. Senhor, crucifica a minha carne, crucifica o meu velho homem, crucifica as minhas paixões carnais. Tudo isso ele já realizou em Cristo. Por isso que Paulo vai usar o verbo saber, ou melhor, o verbo ser aí, né? Foi crucificado no passado. Tá? Então, o velho homem foi. Então, ele não vai ser. Olha só, é uma ação que ocorreu no passado, essa crucificação. Deus nos incluiu em Cristo. Então, vamos pensar assim, a morte de Jesus na cruz do Calvário é um fato? É um fato. Podemos comprovar isso pela fé? Podemos. E podemos até comprovar cientificamente, através da arqueologia, já tem estudos que comprovam, então, a ressurreição, a morte, né, a crucificação não tem como negar.
e também a ressurreição de Cristo. Então, veja, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi um fato realizado num momento dentro da eternidade de Deus. Então, quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, Paulo está dizendo que a minha natureza carnal, que eu herdei em Adão, essa natureza depravada, essa natureza decaída, foi crucificada com ele, o nosso velho homem. Para quê? Veja, o objetivo, né? Essa ideia do para quê, qual é o objetivo que Deus teve com a nossa crucificação, com a nossa inclusão em Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, para que o corpo do pecado, esse desejo do pecar. Por isso que a santificação, ela vai nos libertar do poder do pecado. Então, quando Deus está realizando isso e nós estamos recebendo essa verdade bíblica, ok? O corpo do pecado está sendo o quê? Destruído, ele está deixando de agir gradativamente. Para qual objetivo mais? Para que não sirvamos o pecado como escravos. Vejam, Paulo trata a questão do pecado no capítulo 6, no capítulo 7, como um senhor que está operando, Romanos, né, capítulo 6, um senhor que está operando e nós estamos servindo a esse senhor que é o pecado. Essa palavra pecado aqui no grego é a palavra hamartia, que nós estudamos na disciplina anterior, quando falamos de hamartiologia. Então, o que Paulo está dizendo? Veja, Paulo foi movido pelo Espírito Santo para trazer a inspiração divina e colocar essa inspiração na forma de texto. E no texto bíblico, o Espírito Santo moveu Paulo a escrever que nós devemos saber. Então, o primeiro passo para a libertação do poder do pecado é obter informação. Essa palavra sabendo aqui, saber é de gnosis, tá? Gnosis é conhecimento. Então, nossa mente precisa ser informada a respeito disso. Nós precisamos ter conhecimento disso, tá? Às vezes nós confundimos conhecimento com revelação. Veja, é o conhecimento que traz a revelação. O Espírito Santo, ele até pode, mas a forma do Espírito Santo trabalhar em nós é nos informando. Então, ele nos informa, ele traz conhecimento, tendo em vista o que é uma revelação bíblica. Então, essa informação, por exemplo, do verso 6, é possível você nunca tenha parado para pensar. E nós somos, muitas vezes, levados a ler o texto sem meditar, sem parar, sem analisar, sem pensar melhor sobre o que o autor quis dizer. E o que Paulo quis dizer aqui, movido pelo Espírito Santo, é que o nosso velho homem foi. Não significa que ele está sendo, não significa que ele será, mas foi crucificado com Cristo. Se a morte de Cristo é um fato, e nós sabemos que é um fato, logo a nossa crucificação nele e com ele também é um fato. Então, guardem essa informação, tá? Estejam recebendo pela fé essa verdade bíblica. Agora, você não pode olhar para a sua experiência, você precisa olhar para o que a Bíblia diz. A verdade está contida na palavra e não na minha ou na sua experiência, porque quando você olha para a sua experiência, você vai chegar à seguinte conclusão: essa ideia de crucificação do velho homem, para mim, não funciona. Por que para mim não funciona? Porque eu tenho ainda todas as minhas paixões carnais. Basta terminar essa aula que eu já sou tentado pelas minhas paixões carnais. Lembrem
a questão do processo de santificação. Então, cada ministração dessa, cada culto, cada ensino, cada leitura, cada estudo da palavra de Deus está sendo instrumento de Deus. Tudo isso está sendo instrumento de Deus nesse processo da sua santificação. Então, o primeiro verbo da santificação que nós devemos guardar, né, é o verbo saber, sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, e com dois objetivos: para que o corpo do pecado seja destruído. Então é um processo, o pecado ele não vai mais tendo força, por isso que nós somos libertos do poder, e o outro objetivo, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. Então, quando ele perde o poder, quando ele perde a autoridade, nós não temos mais obrigação de responder para ele, porque nós entendemos o processo de libertação do poder do pecado. Outro verbo que Paulo vai trabalhar, dando continuidade aqui, né, nesse verbo saber. Saber que o velho homem foi crucificado com Cristo. Então, o que é isso? É uma união mística com Cristo, é um mistério. Tá? Nós não temos como provar materialmente isso. É algo espiritual que ocorreu dentro dos planos e propósitos de Deus. É algo místico, é algo misterioso, é um mistério, tá? Mas é união mística com Cristo. Então, todo crente, todo escolhido de Deus, todo eleito, Deus, na sua eleição, o inclui em Cristo. Essa inclusão em Cristo é uma união mística. Então, a crucificação significa que nós fomos unidos com Cristo, tá? Então, o termo teológico usado por muitos teólogos é essa ideia de união mística, como sendo um mistério. Um mistério, ele não se explica logicamente. Um mistério é um reconhecimento e nós aceitamos pela fé. Então, pela fé, eu, você, todos nós que somos salvos, estamos unidos com Cristo. Então, nós fomos unidos na sua morte, mas não somente isso. Nós seremos, ou melhor, nós fomos unidos também na sua ressurreição. Então, o velho homem foi crucificado, tá? Foi, tá? O verbo está no passado. Foi crucificado, no grego, sinastaurote, sinestaurote. Então, esse prefixo sim aqui significa que foi juntamente. Sinestaurate é a ideia, então, é de simbiose. Aqui você tem o sim, que é a preposição junto com, staurote aqui de stauros, que significa crucificação, que significa cruz, tá? Então, esse crucificado é exatamente em conjunto com Cristo, nele, em união com ele, tá? Em simbiose com ele. Então, quando ele foi crucificado, é esse o sentido da palavra, Deus nos associou a ele. Então, a ideia de simbiose, união ou associação íntima entre duas pessoas. Quem realizou isso foi Deus em Cristo Jesus. Vejam, nós não podemos explicar isso, repito, logicamente. Isso é uma união mística, é um mistério de Deus que é nos revelado na palavra de Deus. Então, nós não temos dúvida disso, de que Deus, então, nos uniu em Cristo para realizar a nossa crucificação. Então, dentro dos decretos de Deus, quando ele decretou a crucificação do seu filho, na verdade, ele decretou a crucificação de todos os eleitos. Todos os eleitos foram incluídos em Cristo Jesus. Por que eu tenho frisado nessa ideia de todos os eleitos? Porque se nós partirmos para a ideia de que todos os seres humanos, todos, de forma indiscriminada, foram crucificados com Cristo, todos são salvos. Aí nós caímos na doutrina do universalismo, tá? Então, o que a Bíblia nos revela?
Paulo e a Bíblia toda está cheia do termo eleição, escolha. Então, nós fomos escolhidos. A partir do momento que nós fomos eleitos, nos decretos de Deus, nós temos então o quê? Essa união mística com Cristo. Então, essa é a ideia. Lembram quando nós estudamos sobre o infralapsarianismo e sobre o supralapsarianismo? O infra, que nós estudamos, e essa é a visão majoritária que nós encontramos, no infralapsarianismo, Deus cria o homem, ele permite a queda, ele elege, aí ele realiza a redenção em Cristo e o Espírito Santo aplica a redenção. Então, criação, queda, eleição. Criação, queda e eleição. Então, Deus realizando isso, e nesse momento em que ele decretou, ele já decretou tudo isso de uma forma única, né? Então, a teologia tenta estabelecer uma ordem, mas mesmo que não seja essa ordem, nós sabemos que Deus planejou, Deus quis uma igreja para si, povos de todas as línguas, tribos e nações. Quando a Bíblia fala povos de toda a língua, tribos e nações, não significa dizer que ele salvaria todos os povos da terra, mas a ideia é que ele teria no grupo de salvos povos de toda a língua, de tribos e nações. Eu gostaria que Deus tivesse eleito todos os seres humanos, mas infelizmente não é isso que acontece, não é isso que a Bíblia mostra, porque nós sabemos que os condenados vão para o inferno, vão para o Guiena, que também nós já estudamos. É um pessoal que está entrando agora, ou pessoal que perdeu uma aula ou outra. Se eu estou falando termos aqui que você nunca ouviu, significa que você perdeu alguma aula. Então, de repente, é momento de começar a pegar o material e revisar. As aulas gravadas vocês têm aí. Então, o velho homem foi crucificado com Cristo, tá? Então, é uma união, é uma associação íntima entre duas pessoas. E quem realizou isso foi Deus. Foi uma estratégia divina para libertar o homem do poder do pecado. Agora, então, o outro verbo que nós vamos encontrar em Romanos 6 é o verbo considerar. Então, no verso 11, você vai ver, de Romanos capítulo 6, Paulo dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, novamente, que é a união mística em Cristo. Ou seja, Deus, o Pai, não realiza nada fora do Filho. Então, tudo que Deus realiza é com a presença do Filho. Então, o Evangelho é Cristo, por isso que nós estamos unidos a Cristo. Então, esse verbo considerar aqui, lá no grego, a palavra logizomai, o que significa isso? É você considerar logicamente. Por isso que eu falo que o conhecimento ele é fundamental para a revelação. Tá? E não apenas nós confiarmos que Deus vai nos revelar do nada. O Espírito Santo nos revela a partir do momento do conhecimento que nós temos da palavra. Então, essa palavra logizomai, que foi traduzida por considerar, considerai-vos, a ideia é mais ou menos assim. Por exemplo, se eu entrar aqui do meu aplicativo, né? Eu entro aqui no meu aplicativo, no meu celular, e entro na minha conta bancária, eu vou saber quanto tem na minha conta, tá? Então, eu entrei lá, tem um saldo, por exemplo, de R$50, tá? Então, eu considero esse saldo para fazer uma operação, ou seja, é algo lógico. Eu não vou ter dúvida, eu verifiquei, eu constatei que o meu saldo é de 50, então eu não vou gastar 51, eu posso gastar até um limite de R$50, é o que eu tenho de saldo, e eu considero, eu faço as contas. Logizomai, daí que vem a questão da lógica,
Então, o que nós estamos percebendo? Um progresso no conhecimento. Eu sei que foi crucificado, agora eu me considero, considerai-vos. Então, por causa da crucificação, eu então me considero morto para o pecado. Olha só, assim também, então, depois de você saber, logicamente, agora você considera-se morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, Deus opera a fé no nosso coração para que nós possamos receber essa informação, esse conhecimento que é transformado em revelação para nós podermos caminhar dentro dos propósitos de Deus para a santificação que nos liberta do poder do pecado. Então, assim também, olha só a ênfase, assim também, assim como você sabe, agora você deve considerar-se. Desculpa. Um exemplo fácil de entender que geralmente eu dou quando ministro sobre isso é o exemplo do casamento. Veja só, eu me casei com a minha esposa, Miriam, no dia 4 de outubro de 1991. É isso mesmo, portanto, vamos fazer o quê? Nós estamos no ano de 2020, né? 90 para 2020 seria 39, ou melhor, 30 anos, né? Como é 91, nós vamos fazer no dia 4 de outubro 29 anos de casados, tá? O meu filho mais velho tem 26, minha filha do meio tem 24 anos e a minha filha mais nova tem 15 anos. Então, o que acontece? Nós passamos por esse processo de casamento no dia 4 de outubro de 1991. Eu tenho as fotos, eu tenho um álbum, eu posso mostrar para vocês que realmente eu casei. Então, se alguém perguntar para mim, Celso, você sabe que você casou no dia 4 de outubro de 1991 com a Miriam Martins de Sá, que recebeu meu sobrenome Lopes? Eu falo, sim, eu sei. Seria um absurdo eu dizer para a pessoa, eu responder para a pessoa o seguinte, não, como assim? Eu me casei com Miriam? Não, eu não sei, eu não tenho essa informação. Certamente iriam me levar para um psiquiatra, analisar e talvez me internar por loucura, porque não tem como eu negar que me casei. Eu me lembro das músicas, eu me lembro do pregador, do sermão, eu me lembro do meu sogro entrando com a minha noiva, eu indo até ela para levá-la para o altar, eu me lembro da festa, eu me lembro de tudo que aconteceu no nosso casamento. Não tem como eu dizer que eu não sei. Tudo bem? Agora é o seguinte, por que nós vamos fazer 29 anos de casados? Por quê? A resposta está no versículo 11. Porque eu me considero casado com ela. Imagine, a partir do momento que eu não me considerar mais casado com ela, o que vai acontecer? Uma ruptura, vai haver uma separação. Então, essa ilustração é importante para nós entendermos que não é só o saber, não é apenas ter uma certidão de casamento. Eu preciso me considerar casado com Miriam, que é a única mulher que Deus colocou na minha vida. Com isso, não tem possibilidade, por exemplo, de eu me casar com outra mulher. Até que ela esteja viva e eu esteja vivo, o nosso casamento é perpétuo. Ok? Então, eu sei, eu tenho documentação, eu tenho fotos, eu tenho provas, eu tenho convidados, eu tenho padrinhos que estiveram presentes no casamento, meu pai esteve presente, minhas irmãs estiveram presentes, não tem como eu negar isso, eu sei. Agora, por que nós vamos fazer 29 anos de casados? Porque nós nos consideramos casados. Então, por isso que Paulo fala, você deve saber que foi crucificado. Mas não basta isso. Você precisa considerar-se morto para o pecado e ainda considerar-se vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, é uma ação divina, entretanto, eu preciso responder a isso. Então, veja só, é praticamente um jogo desigual, ou seja, Deus realiza tudo
e eu apenas tomo posse daquilo pela fé que Deus mesmo coloca no meu coração. Por isso que a santificação, para algumas linhas doutrinárias, teológicas, eles têm dificuldade de entender a santificação como uma sinergia. Porque, repito, a sinergia, né? O sinergismo significa mais um trabalho equivalente de ambas as partes. Aqui há um certo grau de sinergia, mas é mais ou menos assim, vamos imaginar. Alguém chega para mim, alguém vai numa loja de carros importados, compra uma BMW de último tipo, né, a mais nova que tem no mercado, paga lá, por exemplo, 700 mil numa BMW, não sei se é esse valor, mas vamos supor que seja um carro top, 700 mil reais, tá? Quem pagou isso foi uma outra pessoa, e aí ela chega e coloca o carro na minha garagem, tá? Qual seria a minha parte, então? Inclusive transferiu o carro, comprou como propriedade minha, então colocou no meu nome. Está na minha garagem o carro. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o carro na garagem para o resto da vida? Ou vou pegar a chave, virar a chave, abastecer o carro e começar a andar com o carro e fazer uso desse bem? É lógico que eu vou pegar a chave, eu vou cuidar do carro, eu vou lavar o carro, vou manter o carro, tomar todos os cuidados. Essa é a minha parte, mas quem fez a maior parte foi a pessoa que me deu de presente. Assim, Deus, então, produziu ou proporcionou a nossa santificação em Cristo, e nós, então, temos essa informação, e nós o que? Nos consideramos. Por isso, o termo considerai-vos, ou seja, você deve se considerar, porque o que Deus tinha para fazer na cruz do Calvário, Ele fez. Então, aí, podemos falar de sinergia, mas quem é que comprou a BMW, vamos dizer? Foi Deus. Nós apenas usamos, nós apenas nos usufruímos daquele bem. Então, considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, ainda em Cristo Jesus. Porque se Deus não tivesse realizado isso em Cristo Jesus, por mais que nós nos esforçássemos, nós não conseguiríamos buscar essa santificação. Muito bem, caminhando aqui. Considerar-se morto para o pecado. Considerar, eu já citei, que é a palavra logizomai, tá? Logizomai, não é logizomai, é logi, a pronúncia no grego é aqui o que foi transliterado para a letra G, né? É a letra gama no grego, então é logizomai. Vamos usar essa transliteração, isto é, recontar, contar, computar, calcular, conferir. Como eu dei o exemplo da conta bancária, eu vou conferir e tenho 50 reais na minha conta, então é algo lógico, tá? Então eu me considero, eu aceito, eu tenho certeza, eu vou confiar no banco, na informação do banco, eu vou confiar nessa informação do Espírito Santo, que realmente eu fui crucificado com Cristo. Então eu me considero que morto para o pecado, mas não somente isto, eu me considero vivo para Deus. Essa ideia. Muito bem, eu sei, eu me considero, tá? Então eu me casei com Miriam, eu sei disso, eu tenho documentos, eu tenho provas, eu me considero casado com ela, mas agora, porque eu sei, porque eu me casei, porque eu me considero, eu me ofereço a ela. Essa é a ideia que Paulo está transmitindo para nós. Então aí vem o verbo oferecer no processo de santificação, que está no verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Então ele está dizendo o seguinte, já que você foi liberto disso, por uma ação divina, já que você foi crucificado com Cristo, que o vosso velho homem foi crucificado com Cristo, ele está dizendo agora você não vai oferecer mais os seus membros ao pecado. Lembram? Antes dessa ação divina em nós,
quem era o nosso Senhor? Era o pecado. Agora, nós temos um outro Senhor, que lá em Romanos capítulo 7, Paulo vai nos revelar que agora nós estamos livres para servir a Cristo. Então, nós temos uma mudança de submissão. Antes nós estávamos submissos ao pecado e éramos escravos ao pecado, não tinha jeito, nós tínhamos que cumprir a função de obedecer ao pecado. Então, todo ser humano, naturalmente, ele está debaixo dessa escravidão. Lembra a questão da redenção, da compra, da libertação de um escravo? Então, através da redenção, nós fomos libertos desse senhor pecado e agora Deus nos colocou debaixo de um outro senhor, que é ele mesmo, que é Cristo. Tá? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, que era o que nós mais fazíamos. Mas oferecei-vos a Deus. Olha aí, oferecei-vos a Deus. Então, eu respondo ao processo de santificação. Por que eu posso responder? Porque eu entendi a redenção. Eu entendi a justificação. Eu estou entendendo o processo de santificação. Oferecei-vos a Deus e não somente isso de forma simples, mas como ressurretos dentre os mortos. Lembram da união mística? Quando Deus nos incluiu o nosso velho homem com Cristo, nós ressuscitamos também com Cristo. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E quando Paulo fala do batismo, em Romanos capítulo 6, se você der uma olhadinha no versículo de 1 a 5, ele fala do batismo. A ideia do batismo, o batismo nas águas, na verdade, é uma representação física de uma verdade espiritual que foi realizada na cruz do Calvário. Tá? Então, o batismo significa sepultamento, morte com Cristo, e também a ressurreição com Cristo, ok? Então, nós fomos ressurretos dentre os mortos e os vossos membros, agora os mesmos membros que eu usava como servo do pecado, nós vamos oferecer esses membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja então aí o trocadilho que Paulo fala, instrumentos de iniquidade, antes de nós termos essa verdade conhecida, considerada, e agora nós vamos oferecer, então, os nossos membros que antes eram oferecidos para o pecado, para aquele senhor pecado, tá? Como instrumentos de iniquidade. Nós vamos agora oferecer os nossos membros como instrumentos de justiça. Então, nós vamos ter prazer em nos oferecer a Deus, assim como eu preciso ter prazer de me oferecer à minha esposa e ela precisa ter prazer de se oferecer a mim. Então, como ressurretos dentre os mortos, porque Deus não parou na crucificação. Jesus não foi crucificado, morto e sepultado. Não, ele ressuscitou dos mortos, tá? Todos as confissões de fé, né? Os catecismos, se você analisar e estudar, você vai ver que falam da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nós ressuscitamos e, por isso, nós podemos nos oferecer. Essa é a nossa parte. Quem pagou o maior preço, de forma muito clara, foi Deus. Então, se há uma sinergia aí, a nossa parte nessa sinergia é o mínimo. Não sei se chega a 1%. Não sei se vocês estão enxergando isso com relação à santificação. Oferecer-se a Deus, essa palavra oferecer, essa palavra aí no grego, que está transliterada para paristanete, isto é, colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. É a ideia da exclusividade do marido
para com a esposa e vice-versa, como eu dei essa analogia, essa ilustração. Então, essa questão do oferecer-se. Então, agora, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, por causa dessa união mística que Deus realizou, vejam, eu estou enfatizando muito isso para que nós entendamos que não foi eu, Celso, que me incluí em Cristo. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Na verdade, quem me incluiu em Cristo, quem está nos revelando esse mistério é Deus. Então, veja, é a nossa união mística com Cristo que Deus realizou como um grande estrategista do universo. E quando ele realizou a nossa união com Cristo, ele quebrou aquela ligação do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos libertos e completamente libertos do pecado. Isso é santificação. Muito bem, concluindo a aula então de hoje, a santificação é um processo que depende da ação do Espírito Santo na vida do crente, porém, em resposta a essa ação, o crente se vê em união mística com Cristo, reconhecendo que seu proceder deve conduzi-lo para o uso exclusivo de Deus. Isso é santificação. Então, é um processo, podemos até falar de sinergia, diferente do ato de justificação, porque, veja, a justificação, ela é 100% por conta de Deus. A santificação, Deus compartilha conosco a possibilidade de nós respondermos. Por isso que você vai encontrar versículos mostrando a respeito de ser santos, como eu sou santo, ou seja, separe-se para mim. Nesse sentido, mas isso só é possível porque Deus realizou 90, 95, 99% do processo, e ele nos deixa apenas uma fraçãozinha para nós respondermos e para nós nos beneficiarmos da santificação. Então, santificação é um processo que está ocorrendo no presente, pode durar a vida toda, do momento do novo nascimento, da conversão, até o momento da nossa morte ou o momento da nossa glorificação. Então, é um processo, é um caminhar com Deus. Porém, quanto mais informação, quanto mais conhecimento eu tenho, mais revelação. Quanto mais revelação, mais eu busco a Deus. Como fruto dessa busca, dessa intimidade, desse interrelacionamento com Deus, nós vamos experimentando todo esse processo de santificação de Deus em nós. Assim nós encerramos mais uma aula. Na próxima aula, então, nós falaremos um pouquinho mais sobre santificação, quais são os meios de graça que Deus nos proporciona para que nós possamos continuar crescendo em busca da santificação que Deus já realizou em nós. Então, vamos encerrar esta aula por aqui, aguardando, então, na próxima aula, a continuidade desse tema, né, de santificação.